Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo é isso que eu estou desejando para você. Deus vos abençoe, programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Apresentamos a fonte cheia de sangue, que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Mergulhe nesta fonte, que saiu, essa fonte cheia de sangue que saiu das veias do justo Emanuel. E aí você vai ter seus pecados perdoados. De uma coisa eu sei, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou os meus pecados, ressuscitado ele me justificou. Seja vivendo, seja morrendo, seja sepultado, seja ressuscitado, ele viveu para mim. Os fariseus, de certa forma, os sumos sacerdotes disseram: salvou os outros e não salva a si mesmo. Não, ele não veio para salvar a si mesmo. Ele veio salvar os outros, porque ele era justo, ele é justo. E um justo não tem de que se justificar, ele pode justificar outros. Então ele veio justamente salvar pecadores, porque ele não cometeu pecado. Nunca cometeu nenhum pecado e nem nasceu no pecado. Agora, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele se tornou como um de nós, para que nós se tornássemos como ele. Lá na cruz do Calvário, ele estava carregando os pecados da humanidade. Lá, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores e os nossos pecados. Lá no Getsemane, ele suou sangue, não com medo da morte. Ele entrou em angústia, não com medo da morte. A sua alma se angustiou, não porque estivesse com medo da morte, não. Mas era o peso do meu pecado e o seu que fez ele entrar em angústia e colocar a decisão nas mãos do Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, é muito pesado. Mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então ele preferiu ficar na vontade de Deus. Para quê? Para nos salvar. Eu só estou aqui hoje porque ele soube tomar aquela decisão correta. Que glórias, glórias e glórias. Louvado seja Deus. Mas nós vamos aqui agora. Eu quero, como fiquei para falar para vocês, eu falei no sábado, nesta semana litúrgica da Igreja Romana. No sábado eu falei sobre o silêncio dele no túmulo, quando as pessoas pensavam que ele estava em silêncio, mas ele estava trabalhando, a sua teofania estava trabalhando. E hoje eu quero destacar como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro perante os seus tosqueadores e não abriu a boca. Eu quero destacar aqui os 4 silêncios de Jesus, que ele ficou silêncio. Primeiro foi no jardim do Getsemane, onde ele ficou muitas vezes a sós e os discípulos não velavam com ele. Então ali ele estava em silêncio, conversando com o Pai. Então ali ele estava para tomar a decisão mais importante e entregar tudo nas mãos de Deus para
para que a vontade de Deus prevalecesse. Ali ele se angustiou. Um anjo veio consolá-lo. A gente sabe disso. A angústia estava invadindo a sua alma. E todo homem, antes de tomar uma decisão difícil, ele entra em angústia. A angústia invade a sua alma. E muitas vezes na vida nós entramos, nas nossas vidas, ou na nossa vida, nós entramos em angústia. Mas isso passa. Tudo na vida passa. Jesus também teve seu momento de angústia. Essa balelinha de conversa dizer que tem homens que são fortes e são fortes demais. E isso e aquilo, ora, todo homem entra em angústia, o próprio Jesus entrou. Não queira ser forte além do que você é, mas traga o forte para te ajudar. Peça ajuda ao forte, porque nós somos falhos e frágeis, mas ele pode nos tornar forte. Mas vamos lá. Ele guardou silêncio no Getsemane, guardou silêncio diante do Sinédrio, guardou silêncio diante de Pôncio Pilatos e guardou silêncio diante de Herodes. Nós vamos ler aqui cada passagem dessa para a gente compreender. Mas vamos lá começar aqui. Mateus capítulo 26, versículo 60. Mas não achavam... Ora, os principais... Mateus capítulo 26, versículo 59. Deixa eu começar a partir do 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscava falsas testemunhas contra Jesus para poderem matá-lo. Mas não achavam. Apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Por último, chegaram 2 testemunhas falsas. E disseram, este homem disse, eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou-se e lhe disse, nada responde o que estas testemunhas proferem contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pai, tua palavra é a verdade. E que esta verdade nos liberte. Que esta verdade faça a diferença em nossas vidas. Unge os ouvidos e os corações das pessoas que estão do outro lado. Precisamos de ti. Nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, o silêncio como resposta é uma forma de equilíbrio e energia que só os humildes conseguem demonstrar. Pessoas humildes, eles são capazes de demonstrar equilíbrio e energia, se conter diante de testemunhas falsas te acusando. Ficar silencioso diante de testemunhas falsas te acusando, falando mal de você, é difícil. Mas Jesus nos ensinou como devemos se comportar diante desta situação. Ali, Jesus estava cumprindo uma profecia. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro perante os seus tosqueadores e não abriu a boca. Ele estava sendo levado ao matadouro. Ali estavam os seus tosqueadores, o sinédrio naquele momento, e ele não abriu a boca, mesmo diante de testemunhas falsas o acusando. E a Bíblia diz que ele guardou silêncio. O sumo sacerdote levantou-lhe e disse, nada responde ao que essas testemunhas diz contra ti. E diz a Bíblia que ele ficou em silêncio. Mas Jesus permanecia em silêncio. Permanecia silencioso. Olha o equilíbrio. Olha a energia que ele tinha para se manter. Isso ele estava dando um exemplo para nós. A Bíblia diz, seja poucas as tuas palavras. E aquele que consegue domar a língua, torna-se varão perfeito. Entenda só, Jesus, ele sabia o momento de falar e o momento de não falar. Ele sabia o momento de dizer sim, de dizer não e de ficar calado.
ele sabia agir em todas as situações, e isto é uma forma de equilíbrio. Quando perguntaram para Billy Paul qual foi o maior milagre que você presenciou na vida do seu pai, o profeta William Branham, será que foi em Durban, na África do Sul, quando milhares de cadeiras de roda foram recolhidas? Billy Paul respondeu: não, o maior milagre que eu vi foi equilíbrio em todas as situações. Este é o maior milagre que um ser humano pode ter. É ele ser equilibrado em tudo. Em todo aspecto da vida dele, ele ser equilibrado. E Jesus mostrou este equilíbrio em tudo. Ele sabia o momento de pegar um azorrague e descer o azorrague nos cambistas, mas ele sabia o momento de silenciar diante dos seus acusadores. Agora veja só, não vá pegar pretextos bíblicos para satisfazer o que você quer. Não, a gente tem que ficar calado, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, não. Falar a verdade é uma coisa. Guardar silêncio diante de acusação de falsas testemunhas é outra coisa, certo? Porque senão as pessoas podem pegar pretexto. A gente tem que silenciar como Jesus silenciou. Não, olha o contexto, olha o momento que a gente deve ficar em silêncio. Nós temos que discernir o momento de calar e o momento de falar. É isso. Então veja só. Aí diz a Bíblia aqui, os fariseus queriam que ele falasse para o acusar. Não era para que ele se defendesse das acusações, não, mas eles queriam pegar ele. Levantaram falsas testemunhas para falar aquilo, para ver se Jesus falava algo, para que eles pudessem acusar Jesus de algo. E aqui o fariseu, o sumo sacerdote, disse assim: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele estava doido para pegar Jesus. Porque se ele dissesse que era o Cristo, para qualquer judeu, ser o Cristo, o ungido, ser filho de Deus é a mesma coisa de dizer assim: eu sou Deus manifestado em carne. Porque quando naquela passagem bíblica que Jesus diz: eu tenho feito várias obras pelas quais me acusas. Vocês me acusam. Então eles disseram: nós não te acusamos por causa das obras que fazes, mas porque tu, sendo homem, se faz ou se fez filho de Deus. Tu, sendo homem, se faz filho de Deus. Então era por isso. Então quando ele disse que era, se ele dissesse que era filho de Deus, ele estava dizendo que era o próprio Deus manifestado em carne humana, porque era assim que eles entendiam o Messias. Então o fariseu dizia: eu conjuro-te, diz se tu és o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus guardou silêncio. Então eles levaram a Pôncio Pilatos. E Jesus ficou em pé diante do governador. Estou lendo em Mateus 27:11. Diante do governador. E o governador lhe perguntou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E ele, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Mais uma vez guardou silêncio, sendo acusado. Gente, você está sendo acusado por pessoas mentirosas. Por pessoas mentirosas, mentindo contra você, difamando você, dizendo calúnia, e você nada responder, você guardar silêncio, dar o silêncio como resposta, é um equilíbrio muito grande. É a pessoa ser equilibrada. É a pessoa ter uma energia muito forte para sustentar. Mas só consegue fazer isso as pessoas humildes. E Jesus nasceu na humildade, andou na humildade, viveu na humildade, praticou a humildade e morreu na humildade. E vive hoje na humildade. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Disse-lhe então Pilatos:
Não ouves quantas coisas testificam contra ti? Se fosse um de nós, já ia procurar isso, procurar aquilo, ele vai provar para mim, ele vai provar. Mas não ouve, Pilatos, tu não está vendo as pessoas dizerem algo contra ti? E tu não fazes nada? Ele nada respondeu, uma palavra sequer. Olha, Mateus 27,14. E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Deixou admirado o governador Pôncio Pilatos por aquela atitude. Muitas vezes os silêncios são atitudes que causam admiração. Causa raiva numa pessoa e causa admiração em outras. Você quer ver uma pessoa ficar irritada? Deixa ele falando só. Aí você vê. Se ele está te acusando, se ele está falando mal de ti, deixe ele falando só. Então, é uma das formas de você responder. É deixar a pessoa falando só. Uma das formas de você responder é se manter em silêncio. Então, aconteceu isso aqui. Diante de acusações, ele vem e fica em silêncio. Aí nós temos diante de Herodes, porque assim, quando Pilatos ouviu falar que Jesus era galileu, aí ele disse, então vou mandar ele para Herodes resolver. Porque Pilatos e Herodes estavam com a rixa. Observe, ó. Os fariseus, o sumo sacerdote, os anciãos, o sinédrio, manda Jesus para Pilatos. Pilatos não fica com Jesus, manda para Herodes. E você, esta programação está sendo pregada para você. Você vai mandar Jesus para o seu vizinho? Você vai mandar Jesus para o outro? Ou vai pegar ele para você? Eu te digo uma coisa, se você pegar Jesus e colocar ele em sua vida, pode ter certeza que sua vida vai mudar. Então ele manda para Herodes. Havia uma rixa entre Pilatos e Herodes. E por Pilatos mandar Jesus para Herodes, e Herodes manda de volta para Pilatos, e Pilatos manda para o povo, e o povo diz, crucificam. Observe só. O sinédrio manda para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos, Pilatos lava as mãos e manda para o povo, e o povo vai crucificá-lo. Mas veja só, Jesus está sendo mandado agora para você. Está sendo entregue através dessa palavra para você. Você vai fazer o que com ele? Você vai entregar ele para outra pessoa, mandar ele para outra pessoa, ou vai pegar ele e colocar ele em sua vida? Eu digo uma coisa, a presença de Jesus, ela traz harmonia, ela traz amizade. Havia uma divergência entre Pilatos e Herodes. Mas só porque Jesus foi até Pilatos e Pilatos mandou para Herodes e Herodes mandou para Pilatos, acabou a divergência entre eles. Porque a presença de Jesus... ela traz amizade. Coloca Jesus no teu lar para tu ver. Coloca Jesus na tua casa para tu ver se a tua casa não vai... A amizade, a alegria, se a vitória não vai ser trazida sobre você, se você não vai ter isto. Coloca Jesus na tua vida para tu ver. A diferença que vai ser. A diferença vai ser grande. Então ele mandou para Herodes. Aí diz, e Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito. A presença de Jesus traz alegria. Coloca ele no teu lar para tu ver a alegria que traz. Não coloque uma religião, não. Coloque Jesus. Aí você vai ver a diferença. Porque ele desejava vê-lo há muito tempo. Você deseja ver Jesus, colocar ele em sua vida e deixar ele reger a sua vida? Que também estava em Jerusalém naqueles dias. Ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Mas veja só, para que você quer Jesus? Para ele reger a tua vida? Para ele dirigir a tua vida? Para ele comandar a tua vida? Para ele equilibrar a tua vida? Ou somente para ter um benefício que é o milagre? Herodes queria ver milagres. Herodes queria ser beneficiado. E muitas pessoas já foram beneficiadas por Jesus e jogaram ele de lá. E entregaram ele para outros.
Você quer só o benefício ou você quer ele para a sua vida? Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada respondia. Calou-se também diante de Herodes. Olha o equilíbrio. Guardou silêncio diante de Herodes. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. O acusava. E Herodes com seus homens de guerra desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa deslumbrante e enviou novamente a Pilatos. O que você vai fazer com Jesus? Jesus está chegando no teu lar agora através desta programação. O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com esta programação? Escarnecer? Zombar? Ou você estava esperando um milagre, não vai acontecer e você não vai querer mais? O que você vai fazer com Jesus? Pilatos perguntou: o que farei de Jesus chamado Cristo? O povo gritou: crucifica. E é nesta semana chamada santa que as pessoas crucificam Cristo novamente. O que você vai fazer com Jesus? Entregar ele para seu vizinho ou pegar ele para a sua vida? Tem pessoas que só querem benefícios, só querem milagres. Não tendo, eles vão embora. Eles não querem Jesus. Mas eu coloquei Jesus em minha vida para reger, para dominar, para dirigir a minha vida. Ele é bom. Ele é maravilhoso. E eu quero viver com ele. Eu quero ele para a minha vida. No meu lar, na minha casa, onde eu estiver. A presença dele traz alegria, traz harmonia, resolve qualquer divergência. Pilatos e Herodes quebraram as divergências por causa de quem? De Jesus. Se você tem divergência no lar, marido e mulher, seja o que for, Jesus quebra estas divergências. Pode ter certeza disso. Então mandou de volta para Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. A presença de Jesus traz amizade, traz harmonia, traz equilíbrio. Vamos lá? Não devolva Jesus para ninguém. Pegue ele para a sua vida, porque ele é para você. É individual. Eu quero pegar ele individual e colocar em minha vida. Eu não vou dizer que Jesus é para fulano. Fulano é um bêbado, fulano é isso, fulano é aquilo. Jesus para ele tá bom. Para você. Para você. Você que é cheio de moralzinha, de coisa e tal. Acha que tem uma moralzinha, que não bebe, que não fuma, que não joga. Isso não vale de nada. Jesus é para você. Que não encontrou ele, você encontrou uma religião, não encontrou Jesus. Aonde é que eu encontro Jesus, Gutenberg? Na palavra. Deus está onde? Na Igreja Batista, na Assembleia, na Congregacional, na Deus é Amor, no Tabernáculo? Não. Deus está na sua palavra. E só na palavra que você encontra Deus. Mas vamos lá. Eu quero concluir aqui com algo que o irmão Branham falou. Maravilhoso. O irmão Branham disse assim: ele silenciou diante de Pilatos, de Herodes e do Sinédrio. Um cordeiro guarda silêncio e não reclama seus direitos. Um cordeiro é obediente. Um cordeiro é obediente e sacrifica seus próprios desejos. Ao cordeiro lhe tiram toda a lã, a única coisa que tem própria. Sacrifica tudo o que tem, dá tudo o que possui e tudo o que é. Assim é também o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é desta forma. Lembre-se, aquele que nunca conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então veja. Olha aqui o que o profeta diz para nós, mais uma mensagem. Quando o profeta relata que numa noite de terça-feira, 24 de janeiro de 1950, na cidade de Houston, Texas,
nos Estados Unidos, na presença de 8.000 pessoas que lotavam o auditório San Rosto, ele teve a nobreza de silenciar ante o seu opositor, o reverendo Best. Que, aos gritos, o reverendo Best contestava o reverendo Fred Bosworth, dizendo ao povo que os dias de milagre já passaram e que deveriam expulsar da cidade o reverendo William Marion Branham. E quando o homem de Deus tentou responder, o Espírito Santo falou para ele: o evangelho não é para brigas, e sim para vivê-lo. Cala-te, meu servo, pois quando estás em silêncio, eu falo. E aí houve uma fotografia e a coluna de fogo foi fotografada na cabeça do profeta William Branham. Que coisa maravilhosa. Neste momento foi fotografada a coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. Essa luz esta que eu acompanhava desde o seu nascimento. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Isso é tremendo. Nós usamos aquela foto do profeta William Branham na igreja por causa da coluna de fogo que foi fotografada, o ser sobrenatural, analisado pelo maior perito do FBI, George Less. E aquela foto está no Museu de Arte Religiosa dos Estados Unidos como o único ser sobrenatural que foi fotografado. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Não, eu não creio na voz de William Branham, eu creio na voz do sétimo anjo. A voz do sétimo anjo é Deus em um homem falando a nós e revelando a sua palavra. Isso é tremendo. William Branham era um homem como eu. Mas o assim diz o Senhor que ele falava era perfeito. Se cumpriu todos. E ali era a voz do sétimo anjo, pregando a sua mensagem e cumprindo os segredos de Deus. Vamos lá. Agora, para concluir, o profeta diz: devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e muitas vezes não damos a oportunidade que Ele nos fale. Guardemos silêncio em sua presença e não deixemos que o trabalho, a família ou algo nos estove. Fique quieto, não se perturbe. Se você deseja algo de Deus, peça-o e logo mantenha-se em silêncio e fique ali. Se ele não responder nas primeiras horas, então espere outras horas. Se não responder hoje, responderá amanhã. Se não responder esta semana, então o fará na semana que vem. Mas fique ali, silenciosamente aguardando a decisão do Senhor. Maravilhoso. Guardemos silêncio. Ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquiete, se acalme, se coloque diante dele, que ele vai falar. Ele vai falar ao teu coração. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas foi maravilhosa esta lição sobre o silêncio. Tem uma frase que diz assim: guarde o silêncio e o silêncio te guardará. Então, eu quero convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. O nosso WhatsApp para contato é 83 98628 6747. Faça sua pergunta, vem estar conosco nos nossos cultos, domingos e quartas, às 19h30, repetindo, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Que Deus te abençoe, que nós possamos aprender a guardar silêncio, assim como o Mestre Jesus nos ensinou. E diante de falsas acusações, se nós pudermos manter este equilíbrio e esta energia de guardarmos, de ficarmos silenciosos. E lembra-te, meu amado, Jesus é para você. Não mande ele para o seu vizinho. Não diga que é seu vizinho que precisa de Jesus, não. Você precisa de Jesus.
O Sinédrio mandou para Pilatos, Pilatos mandou para Herodes, Herodes devolveu para Pilatos e Pilatos devolveu para a multidão. Não sei quantos estão me ouvindo agora, mas se você está recebendo Jesus agora, não entregue ele para seu vizinho, pegue para você. Coloca primeiro ele na tua vida e depois você vai e propaga ele para outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom.